Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Saudações rubro-negra. Roger Guedes é o nome da vez e pode estar pintando no Mengão, no mais querido, primeiro reforço do Flamengo em 2025. Jorge Nicola e Vinei Casagrande traz essas informações, como é que está o processo de Roger Guedes para assinar com o Flamengo. E também o time de bairro, o Botafogo, perdeu por 3-0 no Mundial e ousaram dizer que o Botafogo de 2024 é melhor do que o Mengão de 2019. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Convido a você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Sem mais enrolações, vamos direto para o vídeo. Assunto é falar sobre o caixa do Flamengo. Como é que o BAP, novo presidente rubro-negro, vai encontrar as finanças do clube? Essa é uma pergunta super importante e de difícil resposta, mas já dá para antecipar que haverá pouco dinheiro no caixa do clube, especialmente na comparação com um ano atrás. O orçamento do Flamengo feito pelo Rodolfo Landim para a próxima temporada indica que o rubro-negro vai ter, na virada de 24 para 2025, apenas 3 milhões de reais em caixa. Na virada de 2023 para 2024 eram 138 milhões de reais no caixa. Isso tem muito a ver com vários dos investimentos feitos ao longo dessa temporada, compra do terreno no gasômetro, reforços contratados e poucas vendas. É bem verdade que o Flamengo também vai poder escolher algum tipo de negócio com venda de atletas nos próximos dias. O Wesley, o Fabrício e o Bruno são alguns dos atletas cotados para deixar o clube. Outras novidades sobre o Flamengo: José Boto ainda não foi anunciado, mas será o diretor executivo de futebol. A expectativa grande no Flamengo para que o João Paulo Sampaio assuma as categorias de base do Fla, deixando o Palmeiras. Também surgiu a informação de que Sandra Rossi, que trabalha no River Plate, chefiaria o departamento médico do Flamengo. A Sandra trabalha no River Plate. Eu até conversei com o Gustavo Grossi, que foi durante muito tempo o CEO do River Plate, e ele entende a Sandra como uma das maiores médicas do mundo, neurologista super conceituada. Se essa informação trazida pelo Sormani se confirmar, trata-se de mais um golaço do BAP para 2025. Mais um vídeo no canal Vinei Casagrande, vídeo com muitas informações do Flamengo, que está passando por um processo de mudança na sua gestão, está sob nova direção, aquela plaquinha que fica aí nos estabelecimentos. O Flamengo está desse jeito, sob nova direção, mas o processo de transição ainda não começou. Por que será não começou? Eu vou contar para vocês, mas já adianto. A atual gestão não ficou muito animada para iniciar esse processo, não. Já vou explicar isso para vocês. E José Boto chega quando ao Rio de Janeiro para começar os trabalhos no Flamengo? Vou contar para vocês também. Roger Guedes. Ontem acabei mencionando isso no vídeo, mas eu vou trazer mais informações para vocês. Esse nome é aprovado? Está de fato na mira do Flamengo? José Boto, novo diretor do Flamengo, português, gosta desse jogador? E o Felipe Luiz, aprova? Já a gente vai contar isso para vocês também. Tem também uma informação envolvendo o Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, 22 anos trabalhando no Flamengo. Será que ele está de saída? A gente vai contar isso para vocês. Isso tudo e muitas informações, pessoal. Antes de mais nada, vamos falar aqui de Botafogo, porque o jogo do Botafogo acabou de acabar. O Botafogo foi eliminado do Mundial ao perder para o Pachuca, um time que vai muito mal no futebol mexicano, aproveitamento de 20% no futebol mexicano, está na parte de baixo, e mesmo assim o time mexicano meteu 3-0 para cima do Botafogo. Por que eu estou falando isso? Porque isso põe um ponto final naquele debate que tentaram forçar se o Botafogo de 2024 é melhor do que o Flamengo de 2019. Eu, particularmente, não gosto muito de comparações, mas já que levantaram essa pauta, esse jogo do Botafogo contra o Pachuca é um dos exemplos que eu gosto de dar, que não tem o menor motivo para a gente comparar, não faz o menor sentido a gente comparar. O Flamengo do Jorge Jesus de 2019 tem mais título do que derrota. Isso já diz muita coisa. Não tem como comparar. E outra, o Botafogo é um timaço. Jogou o melhor futebol das equipes aqui no futebol brasileiro, tanto é que foi campeão brasileiro. Jogou um baita futebol na Libertadores, tanto que foi campeão da Libertadores. Mas futebol, o Flamengo de 2019 jogou muita bola. Gente, o Flamengo de 2019, a gente só vai ter noção daqui a muitos anos.
Mas quem viu o Flamengo de 2019 tem que agradecer a Deus, porque aquilo era uma obra-prima, era arte. Você assistir o Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus, era arte. Não tem comparação. E repito, fica o meu máximo respeito ao Botafogo, que fez uma grande temporada, mas não tem como comparar os dois times. Vamos falar agora de Flamengo mesmo, porque o jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, noticiou nessa quarta-feira que o BAP, o novo presidente do Flamengo, repito, é uma notícia do Renato Maurício Prado, que o BAP, novo presidente do Flamengo, vai demitir Márcio Tanuri, atual chefe do departamento médico do Flamengo, está nessa função já há muito tempo, trabalha no Flamengo há 22 anos e, segundo o Renato Maurício Prado, o Tanuri está de saída. E aí, logo depois, o Sormani, jornalista que eu respeito muito, inclusive, lá da Placar, noticiou que o Flamengo está tentando contratar Sandra Rossi, que é hoje chefe do departamento médico do River Plate. Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho confirmação de nenhuma dessas informações publicadas por Renato Maurício Prado e por Sormani. Não tenho essa informação, mas fica aí essa notícia para vocês, e eu estou trazendo aqui porque são dois jornalistas que eu respeito bastante. Eu não tenho essa confirmação, também não tenho ninguém dizendo que não procede, enfim. Claro que quando tem mudança de gestão, é óbvio que muita coisa pode mudar, pode ter reformulação em muito lugar, mas o Tanuri está nessa aí há muito tempo, a ver se procede. Outra informação que saiu lá em Portugal é que, dando conta, vocês lembram, né, que o Rodolfo Landim, a gestão dele tinha a pretensão de comprar parte do clube português Leixões, que hoje está na 2ª divisão de Portugal, um assunto que estava dando o que falar, inclusive nos bastidores da política do Flamengo, todo mundo se questionando por que o Landim e os seus pares estavam correndo tanto atrás de adquirir um percentual de um clube português da 2ª divisão, sendo que estava na reta final de mandato, e eles nem sabiam se iam continuar ou não. E aí, depois da live do BAP aqui no canal Vene Casagrande, o presidente do Leixões entrou em contato com Gustavo Oliveira, Rodolfo Landim, pessoas que estavam à frente do projeto, e falou: vamos parar por aqui, porque a gente está vendo aí que os candidatos da oposição não são muito a favor, a gente prefere esperar a eleição, se vocês ganharem a gente dá continuidade, e se vocês não ganharem a gente vê o que vai acontecer. O BAP não é muito a favor, sempre falou isso, e falou isso aqui no canal Vene Casagrande, tanto é que repercutiu lá no Leixões, e hoje um jornalista português noticiou que o Flamengo já havia feito muitos investimentos, comprado muitas coisas lá no Leixões, e aí eu entrei em contato com o Leixões para saber se é verdade, e me garantiram, tá, que não procede. Inclusive vou ler exatamente o que a pessoa do Leixões me disse. O acordo que nós tínhamos, o Flamengo não iria colocar R$1, dava o nome e nós com isso faríamos uma gestão profissional para colocar o Leixões na luta pela Eurocopa, só com o nome e os parceiros que iriam conosco por ser o Flamengo. Então, não procede, segundo essa pessoa do Leixões, tá? Eu estou lendo outras mensagens aqui para ver se tem algo mais a falar. Não, é só resenha mesmo, mas essa pessoa me disse que não procede, que o Flamengo foi como político, prometeu muito e fez pouco. Foi isso que a pessoa me disse lá do Leixões. Então fica aí a informação, que eu acho importante a gente trazer isso, porque estava muita gente, entre aspas, acusando a gestão do Landim de ter feito investimentos sem ter passado pelo Conselho Deliberativo, que seria um absurdo. Mas, segundo o Leixões, não teve. Óbvio, a nova gestão vai assumir e tudo será fiscalizado. E por falar em nova gestão, a nova gestão ontem passou o dia inteiro se reunindo com pessoas da atual gestão para tentar dar início ao processo de transição. Mas a resposta que eles tiveram é que a atual gestão não está muito animada em começar o processo de transição agora, só depois da posse, que vai ser na quarta-feira que vem, no dia 18. Muita gente vai falar assim, pô, uma semaninha dá para esperar, mas em uma semana você consegue adiantar muita coisa, consegue fazer muita coisa. Por isso que a gestão do BAP queria assumir o quanto antes. Vene, mas não é obrigado? Não, não é obrigado, não existe lei, não existe nada que faça com que obrigue eles iniciarem a transição. Seria muito mais um bom senso. Quem perde nessa história é o próprio Flamengo, não é o Landim que perde, não é o BAP que perde, é o Flamengo que perde,
eles vão ter que esperar aí uma semana depois da posse para poder dar início a esse processo de transição. Mas Vene, o BAP se reuniu com o Braz. Gente, isso não tem nada a ver, isso não é o processo de transição. O processo de transição, eu vou tentar resumir para vocês, é uma reunião lá, vamos supor, o Rodrigo Toches, que deve ser o CEO do BAP na gestão, ele se reúne com o atual CEO, o Reinaldo Belotti, e começa a analisar a documentação, parte financeira, como é que está, como que vai estar o caixa na virada do ano, quanto que precisa vender de jogador, quanto que o Flamengo terá para poder contratar, quanto que o Flamengo gastou com leixões. Estou dando exemplos aqui, tá, gente? Então, isso é um processo de transição que ainda não foi iniciado. O que eu posso garantir para vocês é que o diretor português José Boto chega ao Rio de Janeiro após o Natal para dar início ao processo dele, à vida dele aqui no Flamengo. Ele já está tendo reuniões, já teve reunião com o Felipe Luiz, já conversou com o Felipe Luiz. Obviamente, ele vem se reunindo com o BAP diariamente, e quando eu falo se reunir, não é pessoalmente, obviamente, é videoconferência, até porque ele está finalizando o trabalho dele no time da Croácia. Um cara extremamente profissional, para mim foi um bola dentraço do BAP, começou muito bem a vida dele como presidente, como gestor do Flamengo, porque mirou alto e acertou. José Boto é um baita profissional. Vocês vão se recordar do Shakhtar, clube lá da Europa, que estava contratando vários brasileiros na época, que fez grandes temporadas. Era o José Boto que estava à frente. É um cara super profissional, ele já conhece o CT Ninho do Urubu, recentemente ele viajou ao Brasil, conheceu o CT Ninho do Urubu. Então é um cara que está muito, digamos assim, por dentro do que é o Flamengo. Então o BAP foi muito bem na contratação desse português. O Flamengo continua tentando o João Sampaio, que hoje trabalha na base do Palmeiras, um dos melhores profissionais, se não for o melhor profissional da área, e o Flamengo quer tê-lo no time profissional para ser o coordenador junto com o José Boto. Então o Flamengo em breve vai anunciar o José Boto como diretor e está buscando a contratação desse profissional do Palmeiras também para trabalhar junto com o Boto. Sobre Roger Guedes, vou finalizar o vídeo com ele. O que eu tenho de informação é que José Boto e Felipe Luiz, o Roger Guedes não é que não agrade tanto, mas eles entendem que não vale a pena o alto investimento e não é um jogador que se encaixa ao perfil que eles estão buscando. Então, nesse momento, não é um jogador que agrada tanto ao José Boto quanto ao técnico Felipe Luiz. E sim, o Felipe Luiz será mantido. Tentaram botar essa fake news aí nas redes sociais de que se o BAP ganhasse, o Felipe Luiz não iria continuar. Não procede, tanto é que ele vai continuar, José Boto sendo diretor, e o Roger Guedes, a informação que eu tenho é que nesse momento não agrada. Não é um jogador que eles estão atrás, não é um perfil que eles estão atrás. Então, muita gente me perguntando sobre o Roger Guedes. Obviamente, outros colegas noticiaram que o Flamengo tem interesse e tal, que busca a contratação. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Nem sempre eu vou acertar, mas é sempre com muita responsabilidade que eu faço a minha apuração. Diz aí, torcedor, gostou das informações? Queria o Roger Guedes? O que acha da chegada do José Boto? Pode comentar à vontade aí. Solta o dedo no like também, ativa a notificação. Beijo pra... É isso aí, nação. Roger Guedes vindo para o Flamengo, primeiro reforço de 2025. Antes de tudo, eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda com o Roger Guedes? Você gosta, não gosta? Será que ele é um bom reforço para o Flamengo? Ele tem as características que Felipe Luiz está precisando? Ele vai substituir Gabigol à altura? Eu particularmente acho que Roger Guedes não é um bom nome para o Flamengo. Ah, mas por que não é? O Flamengo tem 5 jogadores de velocidade, de mobilidade. Quem são eles? Para te relembrar: Everton, Cebolinha, Bruno Henrique e Michael. Só esses 3 jogam pela ponta esquerda, caindo para dentro. Aí a gente tem lá na ponta direita Gonçalo Plata e Luiz Araújo. Também Matheus Gonçalves, 6. Então eu acredito que não há necessidade de um jogador de mobilidade. Ele é um jogador bom? É um jogador bom. Mas não vai se encaixar, na minha visão, na minha opinião, na estratégia,
na tática de Felipe Luiz. Acredito que o Flamengo precisa de um centroavante que não seja Carlinhos, pelo amor de Deus. O torcedor do Flamengo não quer nem ouvir de perto o nome Carlinhos e Alan, mas que seja um centroavante fixo. E lembrando que Pedro ele pode estar retornando entre maio e junho de 2025, período que vai dar início ao Mundial de Clubes em 2025. Então, o Flamengo precisa de um centroavante fixo. Sai um pouquinho para a área, sim, sai um pouquinho da área, mas um jogador de mobilidade. O Flamengo tem 6 opções. Ah, mas o Cebolinha só retorna 2025. Mas ainda assim a gente tem 5 opções de jogador de mobilidade que consiga atuar tanto na ponta como centroavante, que é o caso de Bruno Henrique. É o caso que Felipe Luiz já falou que vai trabalhar Gonçalo Plata como centroavante, um centroavante de mobilidade, caindo pelas pontas e se infiltrando pelo meio entre os zagueiros. Então, Roger Guedes, na minha visão, é um reforço que só gastaria investimento, só gastaria dinheiro e também precisa passar pela avaliação de Felipe Luiz. É um jogador bom para Felipe Luiz? Eu acredito que não. Jogador que teve polêmica com o Palmeiras, jogou alguns períodos no Atlético Mineiro, depois ele foi para o Corinthians, saiu e acredito que para o Flamengo ele não vai se encaixar e se adequar. Também as 2 contratações que o Flamengo está querendo trazer, muito importante, né? O diretor financeiro José Boto, que está na Croácia, vai terminar lá o seu período até 2024, e também JP Sampaio, que é o outro alvo de BAP para reformular o departamento de futebol, João Paulo Sampaio. Lembrando que ele conseguiu revelar nomes importantes do Palmeiras, como Hendrick, Estevão, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Wesley e muito mais. É um excelente profissional, se não o melhor profissional atuando no Brasil. Tem um olho clínico que consegue enxergar uma joia rara. E por que não ele identificar um bom centroavante na base do Flamengo, assim como foi Muniz, Rodrigo Muniz, que foi para a Europa, também Felipe Viseu, jogou bem em alguns períodos, mas acredito que se a solução do Flamengo não for em contratar um centroavante na Europa ou aqui na América do Sul, ele, JP Sampaio, João Paulo Sampaio, se ele sair do Palmeiras e vier para o Flamengo, ele pode sim ter um olhar clínico em identificar um garoto do ninho para substituir Gabigol como centroavante, ou ir na base vizinha, contratar esse jogador e aí assim revelar como jogador do Flamengo. O que é que você acha, torcedor do Flamengo? Gostou também da derrota do Botafogo? Rapaz, eles acreditaram que lá era o Carioca, eles viram que o Pachuca fizeram com ele. Tudo isso e muito mais você viu no vídeo de hoje. Gostaria de sua inscrição, do seu apoio, deixando seu like e suas opiniões aqui nos comentários. Dito isso, até a próxima notícia do Flamengo. Abraço, nação!